Olá, estamos começando mais um Araçatuba ao vivo, aqui pela sua TV Araçatuba, canal 21. Você também pode nos acompanhar através do nosso canal no YouTube, é o tvaraçatuba.com. Se você quiser participar do nosso programa, você que nos assiste ao vivo hoje na quinta-feira, basta telefonar para o 36367732, deixar a sua opinião, a sua pergunta ou a sua sugestão de pauta ou matéria. Hoje aqui em nossas mesas também, sempre presentes, Wilson Marinho, Regis Queiroz, tudo bem? Tudo bem, Wilson. E dando sequência aí nessa série de matérias importantes que a gente tem feito aí com os vereadores de Araçatuba, com a finalidade de mostrá-los à nossa população, de aproximá-los aí de você que nos assiste em casa, para que a gente possa aí ter uma ideia mais real e mais próxima da nossa política. Estarão presentes aqui conosco os vereadores Rivael Papinha e o Gilberto Mantovani, o Batata, que já se encontram aqui em nossos estúdios e entrarão no próximo bloco aí para conversar conosco, e você pode fazer a sua pergunta para ele, quer seja pelo telefone 36367732 ou através da nossa página no facebook.com/TV Araçatuba. Regis Queiroz, como é que estão os destaques aí de hoje? Temos vários, né? Nós vamos abrir aí o tema com os vereadores, vamos falar de vários temas, aliás, né? Só que um aqui que chama muita atenção, que é o IPTU, né? O IPTU predial, o Imposto Predial Territorial Urbano, que foi em votação na última segunda-feira, né? A respeito Não, vamos falar a primeira matéria, vamos contar a matéria aqui, que a matéria foi bem elaborada aí pela equipe da Folha da Região, a gente vai contar na íntegra aqui. A Câmara de Araçatuba aprovou na noite dessa segunda-feira, projeto de lei complementar que isenta o pagamento de IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano Residencial, que seja o único imóvel do contribuinte destinado ao seu próprio uso, com área construída que não exceda aí os 70 metros quadrados. O texto, de autoria do presidente da Casa, vereador Jaime José da Silva, que inclusive esteve há pouco tempo aqui com a gente, foi aprovado com uma emenda dele próprio, que inclui na isenção os imóveis que sejam adquiridos por projetos habitacionais da União, Estádio ou município. Somente os últimos 3 anos, a Prefeitura de Araçatuba entregou 2.595 moradias do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal para famílias com renda mensal bruta de até R$1,6 mil, tá? No caso, um pouco mais de R$1.500. Durante a discussão do projeto, o parlamentar disse que a lei já garante isenção do pagamento do imposto a pessoas que não têm condições de pagar. Porém, argumentou que muitos proprietários de imóveis de conjuntos habitacionais que estão nessas condições têm encontrado dificuldades em obter o benefício por não ter a escritura da residência. Muitas vezes, há dificuldades em reconhecer o direito das pessoas que moram em conjuntos habitacionais, comentou o vereador. Nós temos imagens aí, né, do que aconteceu dentro dessa sessão, né, que foi a última, na segunda-feira, dia 26. Vamos acompanhar as imagens a partir de agora. Emenda de número 1. A primeira, de número 1. Emenda número 1. Emenda modificativa. O inciso 8º do artigo 22 e o parágrafo 7º do artigo 82, a que se refere o artigo 1º do projeto de lei complementar número 3 de 2014, passam a ter a seguinte redação. Artigo 22, inciso 8º. Residenciais que seja o único imóvel do contribuinte e destinado ao seu próprio uso, com área construída que não exceda 70 metros quadrados, ainda que adquirido através de programas habitacionais desenvolvidos pela União, Estado ou município. Artigo 82, parágrafo 7º. São isentos do pagamento das taxas a que se refere este artigo os prédios residenciais que seja o único imóvel do contribuinte e destinado ao seu próprio uso, com área construída que não exceda 70 metros quadrados, ainda que adquirido através de programas habitacionais desenvolvidos pela União, Estado ou município. Sala das Sessões, 2 de abril de 2014, vereador Dr. Jaime. Emenda número 2, emenda modificativa. O inciso 8º do artigo 22 e o parágrafo 7º do artigo 82, a que se refere o artigo 1º do projeto de lei complementar número 3 de 2014, passam a ter a seguinte redação. Artigo 22, inciso 8º.
residenciais, que seja o único imóvel do contribuinte, destinado ao seu próprio uso, com área construída que não exceda 70 metros quadrados e esteja inscrito em programa oficial da assistência social. Artigo 82, parágrafo 7º. São isentos do pagamento das taxas a que se refere este artigo os prédios residenciais, que seja o único imóvel do contribuinte, destinado ao seu próprio uso, com área construída que não exceda 70 metros quadrados e que esteja inscrito em programa oficial de assistência social. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, vereadora Tiesa. Bom, nós estamos complementando. Na verdade, nós travamos aqui uma luta jurídica, primeiro política, e aprovamos um projeto de lei que emendou o de número 50. Esse projeto está em vigência, essa lei agora está em vigência, depois de 8 anos, que ganhamos no Tribunal de Justiça a legalidade. O prefeito vetou, foi derrubado o veto, entrou com ação de inconstitucionalidade, afinal, perdeu a ação e está em vigência. Nós partimos do pressuposto que, embora a hipótese de incidência esteja perfeita, o sujeito é proprietário do imóvel, logo tem que pagar o imposto, e esse era o argumento. Mas nós buscamos na Constituição, ainda que implicitamente à época, o princípio da capacidade contributiva, e conseguimos convencer, então, o tribunal. Paga quem tem. Quem não tem dinheiro para comer, como é que pode pagar imposto? E aí nós conseguimos aprovar o projeto que ficou assim. Bom, várias pessoas nos procuraram, a gente tem feito esse trabalho de intermediação, buscando isentar do IPTU e das taxas. O que é que aconteceu? Há uma dificuldade em reconhecer o direito às pessoas que moram em conjuntos habitacionais. Ora, é o local mais fragilizado, é lá onde estão as pessoas que realmente não têm condições de pagar imposto. Nós só fizemos o seguinte, Tias, acrescentamos os conjuntos habitacionais, mas dispensamos de participação no programa, porque senão fica vinculado. Não está no programa, pode estar pobre de Marredeci, não pode requerer a isenção. Então, é por isso que eu conversei contigo da sua emenda, é só por isso. E as considerações que você fez na emenda já está na lei, porque às vezes há uma confusão com relação ao projeto. Não é um projeto autônomo, é um projeto de emenda, a lei já está em vigência, e se nós tivéssemos um pouco de boa vontade, perfeitamente poderíamos aceitar as casas dos conjuntos habitacionais. Ocorre que está tendo problema na aceitação. Então, nós estamos esclarecendo, deixando claro, límpido. Uma interpretação literal basta para saber, olha, não importa se é conjunto habitacional ou não, exatamente, o pessoal tem direito, desde que não tenha condições de ser isento de IPTU e taxa. Como é que funciona? Já está na lei, não estou criando agora, foi feito lá atrás, salvo engano, 96. A pessoa entra todo ano com requerimento, comprovando a sua situação difícil, né, de insuficiente, e recebe, e está autorizado a isenção. Ele não está automaticamente dispensado de pagar os impostos. Foi tudo muito bem preparado, sem falsa modéstia, com muito cuidado. No ano seguinte, a pessoa aumentou a sua renda, consegue pagar, vai pagar. No ano não conseguiu pagar, não tem capacidade contributiva, não paga. É essa a alteração que nós fizemos para ficar claro. Esse foi o trecho aí editado aí pela equipe da TV Araçatuba, da última sessão da Câmara dos Vereadores. Vamos chamar um breve intervalo e já vamos entrar aí na conversa com os vereadores convidados do dia, que são o vereador Rivael Papinha e o Gilberto Mantovani. Eu pediria a técnica, então, em instantes nós retornamos com Araçatuba ao vivo. Até já. Estamos de volta, este é o Araçatuba ao vivo, que você acompanha aqui pela sua TV Araçatuba, canal 21, e que também pode ser acompanhado através da internet. Para isso, basta acessar o www.tvaraçatuba.com. Você pode participar do nosso programa ligando 36367732, se você tem alguma pergunta, sugestão ou pauta para nos sugerir. E hoje nós estamos recebendo aqui os vereadores Rivael Papinha e o Gilberto Mantovani, o Batata. Tudo bem? Tudo bem. Bom, como você em casa já nos acompanha, a gente vem aqui através do Araçatuba ao vivo trazendo todos os vereadores de Araçatuba
com esses 2 de hoje, vão faltar apenas 4 para os próximos programas, com a finalidade aí de discutir a política por quem faz política na nossa cidade. Diante disso, eu queria passar a palavra ao Gilberto Mantovani Batata, agradecendo a presença, Batata, perguntando aí a nossa pergunta central, que tem sido objeto aí de todas as entrevistas que temos feito com os representantes da Câmara Municipal. Com relação aos requerimentos de informação oficial. O que você acha a respeito dessas informações e também, principalmente, sobre a rejeição aí de vários desses requerimentos, inclusive em uma noite praticamente aí 32 requerimentos reprovados aí, vamos dizer, rejeitados, né, de uma vez. Eu queria saber aí a sua opinião, Batata. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Petito, agradeço o espaço aqui da TV Araçatuba. Desde já dou os parabéns, né, para uma TV democrática que tem excelentes programas que a gente tem acompanhado. E já vou também direto ao assunto, porque TV é tempo, né? Essa questão da reprovação de diversos requerimentos numa noite só, nós ficamos até 5 horas da manhã, porque existia requerimentos de um ano e meio, quase um ano e 2 meses, que também não tinha mais validade nenhuma das questões, das perguntas. Então, na Câmara existe vereador independente, oposição, situação. Eu faço parte da situação. A gente se elegemos junto, num programa político, junto com o prefeito Cido Sério. Estamos defendendo esse programa de desenvolvimento da cidade e o que a gente viu que era necessário reprovar, aprovamos alguns também, não foram todos, alguns que a gente viu que tinha necessidade de se aprovar, a gente aprovou, e outros a gente rejeitou. Mas ali envolve também questões políticas. Existem vereadores na Câmara que também querem fazer a parte política. Nós sabemos que existe hoje, na cidade de Araçatuba, 2 partidos, que é uma ala, por exemplo, do PT, que governa o município, e do PSDB, que controla o Estado. E sempre há divergências entre esses 2 partidos, e isso também recai na Câmara Municipal de Vereadores. Então, a gente está sempre atento às questões que é importante a gente aprovar em requerimentos e as questões que são políticas. Então, deixo aqui essa mensagem ao povo, aos telespectadores que estão nos assistindo. Batata, e assim, por exemplo, no caso, os seus eleitores, eles, por exemplo, não podem achar ruim, vamos supor, por exemplo, você votar contra uma informação que muitas vezes diz respeito a ele próprio ou ao bairro que ele vive, como, por exemplo, informações com relação ao gasto do dinheiro público, por exemplo, arrecadado aí com impostos? Não, eu tenho sempre prestado conta aos meus eleitores, a região sul e toda a cidade. Eu elaborei diversos projetos que vêm de encontro com a sociedade e também tenho explicado na Câmara de Vereadores que tem as informações, às vezes, está na prefeitura, está no site, e às vezes as pessoas não querem só informação, querem pegar aquele requerimento também e transformar aquilo em uma situação política, né? Ali o espaço político, ele não é assim, você tem que você tem que adquirir o espaço político. E a questão do requerimento de informações, o que a gente vê que é realmente importante ao vereador saber, a gente tem aprovado. Eu, por exemplo, eu vou na prefeitura, aquilo que eu quero saber, eu despacho com o secretário, eu não sei, eu tenho informações também que a oposição tem mandado várias vezes os seus assessores, com o Sebastião Júnior, despachando também. Aí o que acontece? Cria-se um clima político. Quando cria clima político, eu voto contra. Tá certo. Bom, eu queria fazer a mesma pergunta aí ao Papinha, agradecendo a presença aí também, viu, Papinha? Atenção aí para com o nosso programa aí. Perguntar sobre a mesma questão aí, sobre a questão dos requerimentos aí, que tem sido um tema central aqui, recorrente nos nossos programas, visto que uma boa parcela da população aí, por exemplo, gostaria de ter essas informações, né? Seja através de requerimentos oficiais ou seja também através da própria administração, colocar, como o próprio Batata disse aí no site, que a gente sabe também que essas informações, elas estão incompletas em boa parte aí no site, né? A questão da transparência, estão faltando. Mas obrigado pela presença e essa é a pergunta, Papinha, inicial. Eu que agradeço a oportunidade, ao Petito, o Regis, o seu Wilson que está aqui com a gente, o Gilberto Mantovani Batata,
as pessoas que nos acompanham. Vou direto ao assunto dos requerimentos. Os requerimentos, a gente tem votado alguns requerimentos favoráveis. Quando se coloca, às vezes, a questão dos requerimentos, cria-se uma imagem que todos os requerimentos da Câmara são rejeitados. Discordo. Nós votamos na sessão anterior dessa que está sendo citada, nós aprovamos na Câmara mais de 15 requerimentos. Na sessão anterior foi aprovado mais de 15 requerimentos. Nessa sessão seguinte, que voltou mais de 30 requerimentos, contrário, da maneira em bloco, que foi para ter essa deliberação para votar desse jeito, foi colocado para ser votado. Até então, todos os vereadores concordaram. Naquele momento, naquele ato, todos os vereadores foram a favor de votar em bloco. A partir do momento que você não concorda, você pode pedir verificação de votação e falar, não, eu não concordo de votar em bloco. E foi aprovado, como foi todos em blocos e muitos dos requerimentos que estavam ali, grande parte, não estou falando 100%, mas uma boa parte das informações, de coisas que já tinham até acontecido no município. Ali perguntava sobre o Pro Mais Médico, se a Araçatuba tinha interesse de participar do Pro Mais Médico. Na data da sessão, o Pro Mais Médico já veio para Araçatuba, já tinha sido aprovado pela Câmara, e os médicos já estão aí trabalhando. Aí tinha essas informações. Então, naquele momento, se criou-se um clima mais político do que da questão direcionada às informações. E, claro, a gente participa de um grupo político que está hoje em administração. Nós fizemos parte, em 2 momentos das eleições, de um grupo político. E quando, como o vereador Batata relatou muito bem, parte por uma questão política, e quando é uma decisão política e é de grupo, aí foi rejeitado esses requerimentos. Mas deixar bem claro que nem todas as informações estavam lá, era de interesse da população, né? Informações que já tinham sido passadas. A gente poderia entrar num debate e dizer o quê? Pô, vereador, poderia ter revisto esses requerimentos e colocado com objetividade para poder ser respondido aquilo que realmente precisa. Podia ser revisto esses requerimentos. Porque se manda uma informação, quando se aprova um requerimento na Câmara, é encaminhado para a Prefeitura, encaminhado para cada departamento, existe um determinado tempo que você deixa. Araçatuba, nós temos um déficit muito grande na Secretaria de Planejamento. E a maioria dos requerimentos, quando é de informação sobre questão de infraestrutura, vai para onde? Vai para o planejamento. Quando você determina um funcionário, até 2 ou 3 funcionários, para ficar em cima desses requerimentos, você está deixando desse funcionário estar lá aprofundando em projetos que é de importância para o desenvolvimento da cidade, para novos prédios, novos empreendimentos, e você perde aquele tempo daquele funcionário que está lá fazendo para poder ficar respondendo o requerimento para a Câmara. E quando o requerimento é enviado para a Câmara, às vezes o que acontece? É enviado para o vereador que é autor, e às vezes nem todos os vereadores têm conhecimento da resposta, e muitas vezes, muito menos a população. Então, entendo que tem que ser revisto. Quando é aprovado um requerimento, esse requerimento tem que ser encaminhado para a Câmara, lida essa resposta para a população, e para a gente poder esclarecer. Às vezes se fica 1 hora debatendo um requerimento. Aí briga, debate, manda para a Prefeitura, depois 15 dias ou 30 dias, esse requerimento vem de novo, de volta para a Câmara. E essa informação? A informação fica com aquele determinado vereador e, às vezes, não é compartilhado com os demais e muito menos com a população. Então, mas assim, eu perguntaria, essa questão da briga, do debate, ela não faz parte ali do parlamento? Os vereadores não foram, vamos dizer aí, eleitos para debater mesmo, para discutir? E essas informações, por exemplo, não seriam uma obrigação da Prefeitura de fornecer para a Câmara? Não, os requerimentos aprovados, por lei, obrigação eles informar. Todos os requerimentos que é passado para a Câmara, passado pelo plenário, é enviado para a Prefeitura tem que responder esses requerimentos. Aprovados esses requerimentos, eu acho que o debate é válido. E quando você cria um debate e começa a entrar nas questões políticas, não questão objetiva do Porque eu tenho, só Sim. fazendo uma parte, Papinha, Sim. eu tenho, assim, eu acompanho Sim. todas as sessões da Câmara, né? E eu tenho visto que esses debates, eles acontecem mais quando os requerimentos não são aprovados. Aí que o debate vem e o calor da disputa política entra em cena. Porque eu penso que se isso fosse aprovado com mais tranquilidade, olha, vamos oferecer essa informação. Aliás, como vocês mesmos disseram, o correto seria isso já estar no portal da transparência ali, da administração, e não se precisar, né, aí desses requerimentos. Então, essa é a questão, assim, não poderia ser evitado esse desgaste, por exemplo, com a população. Queria aproveitar e fazer o registro aqui, que nós temos uma pergunta de um telespectador, que é o João Clineu.
o aposentado João Clineu, que ele pergunta por que muitos projetos de requerimento têm sido rejeitados, né? E ele acompanha a atuação dos vereadores e nota que muitas das informações benéficas para a população têm sido banidas. Ele coloca aqui esse termo, barradas. Sim. O que a gente quer falar? O debate é normal, claro. Quando você tem um requerimento, você vota sim ou não. Eu já coloquei até algumas colocações na Câmara, claro que é normal. Quando há um debate quando rejeita um requerimento. Quando você aprova o requerimento, não há debate, a sessão vai embora. Mas se o requerimento tem que passar para o plenário e quando entra por questões... De repente tem algumas questões que já está sendo bem avançada, principalmente com a comunidade, e de repente se cria um fato político e entra com a informação. Claro, se nós já estamos selecionando, está encaminhado o requerimento, daqui a pouco o requerimento está praticamente resolvido, uma situação resolvida, há um requerimento lá. Aí, vou aprovar o requerimento. Aí, daqui a pouco, tem aquela questão de ir lá e falar assim, fez porque determinada pessoa, determinado vereador levantou a lebre, levantou aquela situação. E se você já fez tudo, você correu atrás, reuniu com o prefeito, reuniu com o secretário, reuniu até com os moradores... E, às vezes, vai lá e protocola um requerimento sobre aquela informação. Aí a gente entende o quê? Isso é político. Política. Já está encaminhado, está sendo solucionado, vai resolver. Para quê? Claro, que resolve a situação, independente de quem seja, faz a indicação e vai lá e distribui. Não, eu levantei a situação e fui resolver. Então, o que acontece? Entendo eu que o debate... Porque se a gente não puder votar contra ou não votar contra alguns requerimentos, cria o debate. Aí entra o debate quando rejeita. Mas o rejeitar e aprovar é natural do regimento da Câmara. E até, manda para o plenário para ver se a gente rejeita ou se a gente aprova. Vários requerimentos que são aprovados, não tem questionamento. Claro, foi com interesse da sociedade, nós votamos. Mas é natural você votar sim ou não. Da mesma forma que acontece em Araçatuba, acontece no governo do Estado, no governo federal. É do parlamento, é da política. E deixando bem... acabar de esclarecer isso, a gente tem as audiências públicas, que é o momento até do vereador estar de frente com o secretário. Hoje mesmo a gente teve a audiência da saúde. Existem diversos requerimentos da saúde que o próprio secretário, estando ali, ele pode responder ao vereador. Na última sessão, por exemplo, a gente rejeitou um requerimento do vereador Nava, onde ele pedia sobre o loteamento legalizado na cidade de Araçatuba. São coisas assim que você mandar para o vereador, ele vai saber quem que são os beneficiados, aonde está esses loteamentos, quer dizer, ele vai sair, às vezes ele vai usar isso de uma forma que não vai passar para os demais vereadores, mas ele vai saber todas as pessoas que vai ser legalizado no município, e são, às vezes, atrapalha até as questões imobiliárias, né? Que tem especulações imobiliárias. Como assim? Não entendi isso. Não, por exemplo, ele quer saber todas as pessoas que serão beneficiadas do programa Cidade Legal, que vai ser legalizado. Aonde vai ser as áreas que vão ser legalizadas legalmente. Batata, aproveita, explica aí o Cidade Legal, o que é. A Cidade Legal por exemplo, as pessoas que... foi um projeto do governo estadual, onde, por exemplo, nós temos aqui várias áreas que foram invadidas aí por moradores que não tinham de morar, então construiu lá a sua casa, né, o seu habitar. E outras áreas também, que é a linha de ferro, que saiu, então tem diversas áreas, tem áreas nobres das cidades que vão ser legalizadas. Aí, se você passa essas informações antes de fazer um trâmite legal dentro da prefeitura, o que acontece? A pessoa tem informação, vai lá e compra as áreas ao redor. São especulações imobiliárias, quer dizer, vai beneficiar uma pessoa. E aqui em Araçatuba, por exemplo, você poderia dizer uma área que está nessa situação? Nós não temos esse acesso. Ou não? Nem a situação que somos nós, não temos esse acesso, porque está em tramitação, está fazendo-se as para se legalizar. Para se legalizar. Legalizou, está tudo certo? Aí vai fazer de uma forma assim, para todas, a informação vai para todos, não vai ser direcionada a um vereador que fez só aquele requerimento. Essa é uma questão perigosa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, o vereador, não vou citar que a pessoa está com má intenção, mas às vezes ele tem uma informação privilegiada dos demais vereadores e também da sociedade em geral. Aí fica ruim você dar, eu quero fazer esse questionamento porque eu quero. Todas as áreas, todas as pessoas que vão ser beneficiadas, é que nem eu falar para você assim, prefeito, eu vou fazer um requerimento aqui pedindo as informações de todas as pessoas que vai ser sorteado e pegar Minha Casa Minha Vida, quer dizer, vem para mim. Então eu vou saber antes. E o que acontece? A pessoa pode fazer politicagem. Então nós temos que tomar cuidado nessa questão. O Papinha disse bem, nós aprovamos vários requerimentos. E eu sempre digo,
O secretário, por exemplo, o Ederson, estava na Câmara e eu pedi para que transformasse a sessão informal para que o próprio secretário pudesse explicar ali, ao vivo e a cores. Não foi aprovado. Não deixaram fazer isso, entendeu? Houve uma... Não, quem que não aprovou? Não aprovou porque achou que não era viável, porque ele queria por documentação, então ficou inviável. Ia ter, por exemplo, pessoas que estavam assistindo. Se o secretário falar ao vivo e a cores, já passa a informação ao munícipe. Então tem informações que tem que ser reservadas para a hora certa, porque senão você corre um risco de ter uma especulação imobiliária, uma questão de política, porque ali todos são políticos, não existe um vereador que não é político e quer vender o peixe dele, a gente tem que tomar vários cuidados com isso. Eu queria fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Claro. Essas áreas são do governo estadual ou são da prefeitura? Não, são várias áreas, tanto da prefeitura, tanto do governo federal e tanto do governo estadual. Tem áreas para todos os cantos da cidade. Então eu te pergunto, qual é a especulação que pode ter se a pessoa não pode comprar uma área da prefeitura nem do governo? Não. Essa área tem que ser cedida para Por exemplo, eu vou te falar um exemplo. Você tem lá um conjunto de casas lá no Moarama, por exemplo. Lá tem 200 casas nos terrenos. Eu posso ter essa informação, olha, aqui já está, eu já estou fazendo a sua legalização, você vai ser contemplado com a sua escritura. A pessoa, se usar de má fé, pode chegar e adquirir o que ali? Adquirir apoio político. Antes de sair, a pessoa já informa. Então, não a questão imobiliária. A questão imobiliária também. Por exemplo, se você vai legalizar uma área aqui perto, e essa área vai ser comercializada depois, e ela hoje não é comercializada, está abandonada, e se você compra em voto e ela foi legalizada, automaticamente ela vai ser vendida. Ali vai ser um empreendimento, vai ser asfaltado, e o pessoal do lado vai valorizar. A discussão maior está nisso daí, do pessoal não saber o que é na realidade isso daí. Se é uma área grande, se é uma área pequena, aonde são as áreas, porque até pode falar, vai sair um bairro aqui, o especulador, aquele que não é especulação, é negociação. Aquele que tem grandes terrenos perde em vista. É assim que a nossa turma está crescendo. Porque vem uma empresa para cá, vem uma outra maior, vem uma outra menor. Não vejo razão disso daí. Não, mas nós precisamos deixar isso para o mercado fora, não a parte política, você entendeu? Isso aí tem que ser. A hora que você legaliza, todos, a imobiliária A, B, C, D, todos estão sendo informados. Agora, se você já manda informações privilegiadas antes de se regularizar, fica complicada a situação. É um projeto que você tem que tomar muito cuidado para não beneficiar alguns e desbeneficiar outros. Só para dar um cumprimento, o projeto Cidade Legal ele veio desde o mandato passado. É uma parceria do governo do estado com o município. Então, tem uma participação do governo do estado. O governo do estado levantou essas áreas, a gente pode citar alguns lugares. A gente tem um problema ali onde inunda, aquela região de Esplanada, ali na Antônio Fano Pet, a gente tem a questão do Ouro Preto, nós temos a questão de Taveira, no Água Branca. São pontos que no passado as pessoas invadiram aqueles locais, construíram suas casas, que tem, para participar do projeto legal, a pessoa tem que ter no mínimo há mais de 5 anos que reside naquele local. E para poder legalizar essa área... Mesmo de forma irregular. Mesmo de forma irregular. Lá atrás a pessoa invadiu aquela área, faz mais de 5 anos que ele mora naquele local, desde que tem a infraestrutura, tem a questão da água, da energia, que já vem há alguns anos, e que tem que ter uma aprovação do planejamento da prefeitura, que aquela área ali ela não vai correr risco para aqueles moradores. Então, ela pode requerer a escritura no seu nome, porque tem a maioria, todas essas áreas dela não sendo legalizadas, na realidade, toda essa comunidade que reside nesses locais, eles não contribuem, eles não pagam IPTU, não gera imposto, não gera renda para o município, e é ruim também para o próprio proprietário, porque tem pessoas que já construiu-se uma vida ali, tem pessoas que moram 20, 30 anos naquele local, mas a casa, o imóvel não é dele, ele gastou, criou sua família ali, mas enquanto a gente não regularizar, ela não pode ter escritura no nome dela. Então, Papinha, e nesse caso dessas pessoas que estão nesses lugares, como é que eles fazem hoje com relação ao tratamento de esgoto? Como é que... Na realidade, passa-se, na frente hoje passa. No passado acontecia muito, né? Principalmente ali na região de São José, região mais afastada. No passado teve um momento, 1990, lá no passado as pessoas iam lá, tinha uma área da prefeitura, ia lá, se construía, e às vezes ia passando o tempo,
não tomou as providências necessárias naquele momento e hoje está aí uma situação para ser resolvida. E o que é? A gente não está aqui para reclamar do ano passado, nós estamos aqui procurando solução. E a solução foi em caminho junto com o município e junto com o governo do estado, de levantar todas essas áreas, fazer todo o levantamento topográfico. Quem pagou e contratou a empresa para fazer o levantamento topográfico dessas áreas foi através da Secretaria de Habitação do Estado, que já fez todo esse levantamento. Esses moradores, eles não estão cientes dessas áreas. Nós fizemos reuniões no mandato passado em vários locais, vários vereadores fizeram reuniões, onde o próprio Secretário de Planejamento já solicitou toda a documentação. Endereço, água, luz, todas as informações necessárias, tem uma relação de documento, esses moradores já enviou para a Secretaria de Planejamento, tem suas pastas e já está bem na fase avançada já de término dessas áreas. As informações que a gente tem, que o próprio secretário passou, ele não deu informação, esta área está resolvida, que já tem mais de 400 lotes hoje em Araçatuba, que já está resolvido. O que vai acontecer? Esses lotes vão retornar para a prefeitura fazer a legalização e passando para aqueles moradores. E aí isso vai ser um objeto de sessão, vai ser esse projeto para a cidade legal, para legalizar, por própria lei que é em município com o estado, para se tornar legal, a prefeitura tem que mandar esse projeto para a Câmara para poder legalizar e até a gente aprovar essas regras que estão sendo estabelecidas e a Câmara tem que dar o aval. Tá, essas áreas normalmente elas são mais afastadas, né? Não, áreas centrais, nós temos áreas centrais, por exemplo, nós temos as áreas da estrada de ferro, nós temos a casa ali, por exemplo, tem várias casas ali da onde era da estrada de ferro, que também entra no Cidade Legal, tem, por exemplo, várias áreas até que já são ocupadas por outras áreas que invadiram, empresários pegaram e tomaram conta, sem escritura, sem nada, estão tomando conta que tem que rever essa situação. Voltando aos requerimentos, Petita, a Câmara tem um regimento e vários requerimentos ele pode ser feito pelo 116. Às vezes, se o seu vereador tiver com pressa e não quiser passar o requerimento pelo plenário, pela sessão, ele faz o requerimento ao presidente pelo 116, que vai receber essas informações, só que não vai ter o debate em plenário. Às vezes, um requerimento que a oposição ou o vereador leva para o plenário, eles querem debater e fazer também dali aquela questão política, faz parte da política. 116, passando pela mão do Jaime... Ele tem obrigação de mandar o prefeito. Se o requerimento for... Tem obrigação. Ele falou aqui, nessa mesma mesa... Se for mesa, consistente, ele tem obrigação de mandar o requerimento... Se for consistente. Então tem ainda... tem que ter o aval dele. A questão da pergunta, né? Por exemplo, tem coisas que não é questão de requerimento, indicações. Indico uma coisa, a pessoa quer saber quando vai ser feita uma obra, mas ela está fazendo forma de indicação. Ela está pedindo para fazer aquela obra e ela faz um requerimento, distorce o assunto, mas é em forma de indicação e faz em forma de requerimento, para ter informação mais rápida. Porque a indicação, o prefeito responde a hora que quer. Batata, o requerimento é obrigado. O que define essa consistência, por exemplo? Porque isso não é uma coisa muito relativa, pode ser consistente para um, mas não ser consistente para o outro. E, de repente, o cara que está querendo saber aqui, o vereador da oposição ou de postura independente, por exemplo, ele pode querer saber e acaba sendo um direito dele. Não seria, por exemplo, mais correto, vamos dizer, a Câmara aprovar esses requerimentos e, se isso tiver que ser discutido também, se for fazer parte política por parte de alguns vereadores, existem os outros vereadores também que podem fazer a parte política do lado contrário. Eu digo assim, não seria mais equânime, por exemplo, para a Câmara Municipal oferecer essas informações para a população e deixar esse debate político para o plenário? As informações, Pedito, as mais necessárias possíveis, a gente tem aprovado. Existem requerimentos, por exemplo, vamos colocar aqui, eu fiz uma indicação, o recapeamento do Jardim Atlântico. E estou brigando, vou no prefeito, vou no secretário, para se recapear o Jardim Atlântico, que foi até matéria, né, da Folha da Região, da TV Tem, até criticou esse vereador, que eu tinha soltado a minha indicação, soltei, porque eu tenho que prestar conta ao eleitor do que eu estou pedindo, do que eu estou realizando. Aí vai outros vereadores que também quer, né? Aí forma em requerimento e tal. Falei, não, essa aí a gente está cuidando. Aí entra a questão política. Se eu estou atuando, já estou lá atuando. Existe questão política. Nesse caso especificamente, qual foi o outro vereador que entrou? Não, a Tiesa também fez o requerimento, depois pedindo informações, entendeu? E eu já tinha feito a indicação, já tinha falado a respeito, que estamos trabalhando em cima, junto ao Executivo, que a gente tem acesso, você entendeu, para que
cobrando do executivo para fazer. Aí o que entra? Entra a questão política. Porque, por exemplo, se eu estou atuando, aí eu tenho que defender o meu espaço político, eu estou trabalhando naquele projeto. Existem muitas coisas que é assim. A pessoa também quer o espaço político naquela obra. Vai sair aquela obra e ela quer o espaço político. E aí eu voto contra. Povo. Claro. Pelo amor de Deus, não estou falando de vereador, não estou falando nada. Isso só acaba o dia que o Brasil mudar a lei. Enquanto não mudar essa lei, a lei de política, essas coisas, não vai continuar isso. Porque, na realidade, não é a Câmara de Araçatuba, não. Estou dizendo todas as câmaras do Brasil. 90% se trabalha em cima de política ali dentro e 10% não dá tempo de fazer. Então, hoje, na realidade, o vereador, o prefeito, todo mundo, a preocupação dele é a questão do cargo político. E ainda cumprimentando isso aí, Marinho, até as discussões mais demoradas, caloradas, às vezes até por causa da TV Câmara. Você entendeu? Se não tivesse, às vezes, a TV Câmara, o vereador ia se ater ao requerimento de uma forma prática, rápida, mas às vezes está na TV Câmara, quer usar mais o espaço da mídia e não é o objetivo. Mas só complementando o que eu gostaria de falar para você, eu falei aqui para o doutor Jair, para todos que estiveram aqui, que o vereador hoje ele tem que defender o espaço político, não resta dúvida, ele tem que brigar por ele, não resta dúvida, mas ele tem que lembrar que ele tem um compromisso com a população. O Papinha, por exemplo, que é candidato a deputado, eu adoro, que tivéssemos 5 de Araçatuba, só contra esses que vêm de fora aqui. Mas, em contrapartida, a gente começa a ver uma situação de briga na Câmara, que a gente fica, até eu falei aqui, que o brasileiro começa a perder sei lá, as esperanças no político. Nós temos tanta coisa importante em Araçatuba e, às vezes, desculpa, é uma crítica construtiva, pelo amor de Deus, e não é nem para você, nem para você, e nem só para a nossa Câmara. Até 5 horas da madrugada, quando até eu falei sério para o pessoal aqui, que deveria ter como é que a própria Câmara poderia ter um sistema de trabalho diferenciado, onde ela não trabalhar só um dia por semana, Papinho. Sim. Eu sei que o vereador trabalha 6, 10 dias por semana até, que ele vai atrás disso, atrás daquilo. Mas em prol da Câmara, não. Então, para mim, quando eu vejo 35 projetos que é jogado, vamos falar assim, porque foi o que falaram no lixo, que não falou o que quer, que ninguém sabe se é bom ou é ruim. Não deu para ver. Poderia ter sido feito num dia especial para isso. Como, estou dando a sugestão que eu já dei, como também, por exemplo, voto de aplauso, voto disso, mudança de rua, poderia ter um dia especial para isso. Sabe por que eu falo isso? Porque a nossa cidade precisa de tanta coisa, e uma das mais importantes, eu já falei aqui, todos concordaram. E até eu citei os juízes de Araçatuba, do fórum que tiveram na associação, 4 juízes, e eles mesmos disseram, é importante que nós estejamos mais perto do povo. Vocês estão perto do povo, mas desculpa eu falar, vocês estão indo em busca de votos, que é um direito, que não estou dizendo que isso, porque a lei é essa. Mas tem tanta coisa importante para mudar em Araçatuba, que depende, hoje eu vi uma reportagem sobre as hortas. Espetacular. Aquilo nós fizemos quando eu fui vereador, quando eu fui secretário, perdão, vereador não, secretário, deu um resultado fantástico, Papinha. Isso pode ser feito em todo quanto é lugar. Eu não sei como está hoje o horto, a horta, não sei como é que está a situação. Mas que é uma coisa importante que eu quero passar para os senhores 2 vereadores, uma situação que a hora que acontecer vai ser um desastre, é a nossa estrada de ferro. Nós discutimos aqui, né, Petito? Hoje, nós temos uma bitola estreita, nós temos uma porcaria atravessando todo de Bauru até na Bolívia, nós temos uma bomba andando em trilhos, uma bomba eu digo porque ela só passa cheia de gasolina e de óleo diesel, atravessando essa cidade. Bitola estreita, você viu o que aconteceu em Rio Preto esses dias, morreu 8 pessoas, e bitola larga lá, hein? Lá é bitola larga. E eu pergunto para vocês 2, vocês podem até me dizer melhor, porque eu não entendo bem. Qual é o retorno que Araçatuba tem com a estrada de ferro? O que essa estrada de ferro está dando de retorno para nós? Se ela passa aqui só para levar gasolina lá na Bolívia, hoje não tem mais vagão para passageiro, hoje é só isso que ela faz. Qual a lucratividade que Araçatuba tem disso? Se pelo menos nós tivéssemos um ramal que saísse daqui e fosse até o Rio Tietê,
lá onde que amanhã, não sei quando, que futuro que vai começar a acontecer as embarcações, seria até alguma coisa diferenciada, mas hoje não tem. Nós temos tantas outras coisas aqui em Araçatuba e eu me coloco até à disposição o dia que vocês quiserem, debates. Não, até é melhor não ser um debate na própria Câmara, nem na própria associação. Um local de debate. Ou vocês marcam um dia, eu falei para o Jaime gostou da ideia, um dia por mês para fazer esse tipo de debate. Não é para mim ir lá, ser chamado lá, porque eu estou aqui criticando, fazendo... Não é nada disso. De crítica chega, que todo dia nós temos. Nós precisamos trazer soluções, gente. Com certeza. Soluções. Por isso que eu acho que o que vocês fazem hoje é supérfluo, mas não porque vocês querem. É porque vocês têm que dançar conforme toca a música. Vocês têm que ter essa mudança urgente. Estamos numa parte, me respeito, mas discordo da colocação. Direito seu. Discordo na opinião, respeito a opinião e discordo. Nós, vereadores, hoje, a gente responde pelo nosso trabalho, a gente tem que se dedicado o máximo para poder trabalhar e, às vezes, coloca a sua imagem do vereador, que, às vezes, claro, quem conhece, o senhor foi secretário, fez parte da administração e sabe como é difícil ser prefeito, ser secretário e ser vereador. Nós, hoje, temos 12 vereadores na Câmara. Eu respondo por mim. Nós temos correndo atrás, encabeçamos junto com demais colegas, com a sociedade, não foi só a Câmara, não foi só o prefeito, mas com a região, a questão da Faculdade de Medicina. Nós percorremos, às vezes, muitos que estão acompanhando não sabem, nós pagamos eu paguei do meu bolso, assessores, pessoas que trabalham comigo, com meu carro, com combustível meu, para poder correr e lutar a Faculdade de Medicina. Isso é um trabalho na história de Araçatuba que vai ficar na história, é uma conquista para Araçatuba e a Câmara faz parte desse trabalho. O projeto Minha Casa Minha Vida está sendo contemplado. Nós viajamos para Brasília, porque antigamente viajava e pagava para os vereadores. Hoje não. Hoje nos paga do nosso bolso. Se a gente vier aqui para São Paulo, se nós vier aqui para Brasília, a gente que tem que pagar do nosso bolso, passagem aérea. E a gente acha até melhor, para depois não ter questionamento. Tem tanta coisa para se gastar em Araçatuba. Nós vamos atrás de trazer esse benefício. Hoje, a geração do projeto Minha Casa Minha Vida, não só do 0 a 3 salários mínimos, que é essa Minha Casa Minha Vida, que é até R$ 1.600, mas viabilizamos até mesmo para o grupo de construtores que trabalham nessa tua empresariado, que viabilizou Minha Casa Minha Vida. Esse projeto é um projeto importante, que teve a participação nossa. Claro que a gente, seria hipocrisia nossa, falar que a gente também não quer o reconhecimento e lá na frente a gente não querer o voto. É hipocrisia. Mas dizer que o nosso trabalho aqui em Araçatuba, para quem quer trabalhar e para quem se dedica, Araçatuba tem muito trabalho. Nós temos trabalhado 24 horas. Nós criamos uma comissão de infraestrutura na cidade que nunca existiu em Araçatuba. Debatemos junto com a sociedade, fomos em outros municípios para poder visitar e ver o que poderia aproveitar e trazer para Araçatuba. E tudo isso teve um trabalho importante da Câmara e de todos os vereadores. E às vezes as pessoas que estão acompanhando em casa não têm esse conhecimento, Petito, não tem esse conhecimento. Às vezes acontece um fato, falar de um fato ali que acontece, mas o vereador não viu. Tantas coisas que nós atendemos na Câmara, as informações que estão sendo faladas aqui, que às vezes falam assim, mas foi rejeitado. Hoje de manhã nós tivemos uma audiência pública da saúde, acabei de sair de lá, o Batata estava lá, a vereadora Tiesa, a vereadora Edson e o vereador Cito Saraiva. Nós estávamos na audiência pública da saúde. O secretário estava ali, com a equipe dele, estava o secretário, os diretores. Se tem alguns questionamentos lá, o vereador ou a vereadora está ali tete a tete para pedir para o secretário e pedir para a equipe dele. Às vezes o secretário não tem condições de saber tudo, a Secretaria de Saúde. Mas ali o responsável pelo Hospital da Mulher, dos pontos de socorro, Hospital das UBS, estava ali todo mundo. Ali tete a tete, o microfone aberto. O vereador faz a pergunta que ele bem entender sobre o assunto, sobre o tema. E o secretário tem o tempo dele para poder responder. E tem a réplica depois. Hoje à tarde vai ter audiência do prefeito na Câmara, de 4 meses. O prefeito está lá na Câmara. O vereador, é obrigação dele. A pessoa, se eu tenho um questionamento, de 4 meses, eu vou lá questionar o prefeito. Perfeitamente. Vou perguntar para o prefeito por que não está respondendo o meu requerimento. E o prefeito vai ter que dar uma satisfação ali, ao vivo, na hora. E tem a réplica, depois, se não foi contente a resposta, o vereador pode pegar a réplica e a tréplica para o prefeito. Então, se nós soubéssemos aproveitar mais as audiências públicas, não teria tanto requerimento, um monte de perguntas que poderia ser respondida ali e debatido tete a tete. Mas é o que eu quis dizer. Eu quis dizer que não é que vocês não trabalham, que vocês não fazem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Almir Fernandes Lima, que nos acompanha.
Ele está perguntando aí, a pergunta na verdade para os dois vereadores, né? Com relação a cargos comissionados, né? Quantos cargos seriam indicados ou sugeridos por vocês na administração municipal e qual seria essa faixa de salário desses cargos? Pergunta aí do Almir Fernandes Lima. Toda a campanha tem, não é aqui em Araçatuba, não é em São Paulo, é no Brasil inteiro. Você tem o partido, por exemplo, sou do PR. A gente tem uma composição com o prefeito, por exemplo. Eu fui eleito, fiz diversas reuniões, o partido, os vereadores, os candidatos a vereadores. Como na outra chapa também, o outro adversário chamou o partido para se conversar. Agora, a gente que conquista uma eleição, leva lá uma proposta de governo, tem que participar, no meu ver, tem que participar da administração. Cada partido tem o seu espaço, eu não sei dos outros partidos, a gente tem também pessoas pessoas competentes que a gente indicou ao prefeito, não é obrigação dele, mas a gente também quer participar da administração, quer participar na área da saúde, na área da educação, por exemplo. Eu, através do meu empenho com o meu partido em Brasília, por exemplo, eu fui a Brasília e lá a gente conseguiu R$1 milhão com o partido do PR, através do deputado Valdemar Costa Neto, uma emenda. Eu tenho certeza que o meu mandato de vereador, eu fui buscar 1 milhão e vou buscar mais. O ano passado a gente buscou 400 mil, esse ano eu busquei 1 milhão e quero buscar mais, porque se eu busco esse dinheiro fora, através das bancadas do partido, com certeza eu estou tirando que a prefeitura fica fazendo investimento do dinheiro do povo de Araçatuba. Estou buscando fora. Agora, você ganha uma eleição, você tem a obrigação com seus eleitores de participar. E desde quando aquele projeto político está em andamento conforme foi acordado, conforme um plano de governo. Eu vou dizer, a gente tem, sim, pessoas indicadas, pessoas competentes em várias esferas. Quantos são, Batata, no seu caso? Não, a gente não tem, assim, porque de momento assim eu não tenho números, né? Mas 4, 5 pessoas, 6 pessoas, porque também houve uma reforma política. Vocês sabem, a prefeitura... aconteceu uma ação do Ministério Público, aonde tinha 450 cargos políticos, se tornou 100 e poucos cargos de comissão hoje na prefeitura, o resto são todos efetivos, e a faixa, por exemplo, dos efetivos, os efetivos é a função gratificada, que ganha o que a mais hoje? Por exemplo, uma coordenadora da UBS, ela vai ganhar 1.800 a mais para coordenar uma UBS inteira. Então, não tem mais aquele mito de X cargos de confiança com 10, 12 mil, isso não existe. Hoje, um diretor, por exemplo, ganha 4 mil e poucos reais. Né? Um cargo que era a divisão que ganhava 4.500 reais, ganha 2 e pouco, que é a função gratificada 1 e a função gratificada 2, 1.800 reais. Então, essa ação, houve uma reforma administrativa, a Folha acompanhou, o pessoal acompanhou, e não tem mais nada desses exageros da prefeitura que a gente sabe. Eu gostaria de colocar bem claro, para nós aqui da mesa, para quem está nos acompanhando, vem aquilo que o seu Wilson relatou muito bem. A questão da reforma política, não era Araçatuba, no Brasil. No Brasil. Nós estamos vendo aí a briga de partidos do PT, do PSDB, do próprio PSB, de quem tem interesse em disputar a presidência, de com poucos partidos. Né? O projeto aqui, quando a gente fala assim, mas o prefeito do Sérgio ganhou eleição, a gente defende, o prefeito do Sérgio não ganha eleição sozinho em Araçatuba, foi um grupo político que ganhou eleição em Araçatuba, nós tivemos lá 16 ou 17 partidos, às vezes nós cobramos até da administração pública total do prefeito, às vezes a gente tem debate de cobrar de respeito para essas pessoas, não é porque hoje estou vereador, para mim estar vereador aqui foi uma composição para mim estar aqui hoje na cadeira. Então teve o Oler Boas, que foi candidato, não ganhou, teve mais de 2.000 votos, não ganhou, mas contribuiu na legenda para mim ganhar. Né? Teve outros que teve 100, 200, 300 votos. É a composição política. Petito, quem saiu candidato e quem vive a política, às vezes faz alguns comentários. Não sei que comentário que faz. A pessoa, quem conhece um pouco a política, sabe como funciona o sistema da coligação, do voto majoritário. Quem sabe a política sabe como é que funciona. Tem que ter esses grupos políticos, porque o vereador sozinho também não ganha eleição, o prefeito sozinho não ganha eleição. Claro, compôs, quem nomeia na prefeitura, eu não tenho nenhum cargo na prefeitura, quem nomeia é o prefeito. Claro que dentro de um espaço que ele dá uma sugestão da gente indicar uma pessoa, e se a pessoa corresponde com aquilo que é determinado, claro que o espaço do partido tem que ter o espaço dentro da administração. Nós brigávamos, o PSB, nós brigávamos uma época, por espaço da Secretaria de Obras. A gente queria também
dentro daquilo que o partido contribuiu com mais de 8 mil votos nessa coligação para o prefeito estar aí, porque se esses 8 mil votos não tivesse o apoio do prefeito, nós tivemos uma proposta de apoiar na eleição passada o diretor. Nós foi uma opção política de continuar com a administração, como a gente teve a proposta de estar com o diretor. E claro, dentro dessa proposta teria mesmo, o partido queria um espaço também para desenvolver o seu projeto. Nós gostaríamos de ter um espaço nosso para que o partido falasse assim, o PSB ele é responsável por aquela determinada pasta e de fazer de excelência, de buscar o nosso projeto, mostrar a nossa identidade e de poder melhorar o atendimento público. A política é assim. Funciona dessa parte. Claro, quem nomeia, o vereador não tem condições de nomear nenhum funcionário na prefeitura. Quem nomeia é o prefeito do sério. Os cargos é do prefeito. Se o prefeito chegar amanhã lá e quiser exonerar uma pessoa, é direito dele. E até para complementar, Petito, não é só a questão dos cargos públicos que faz com que um vereador acredite no projeto político. Por exemplo, eu e o vereador Papi, a gente tinha uma reivindicação antiga, essa desde 2001, quando eu fui vereador, da gente levar lá para a Zona Sul uma UPA, né, 24 horas, e a gente conseguiu, através do prefeito Ciro Sério, que foi em Brasília, a gente acompanhou, o ex-ministro Padilha abriu o gabinete, e hoje está se construindo naquela região, para aquela população, uma UPA, com mais de 3 milhões de reais, né, agora veio mais 4 empresas que vão administrar a saúde, eu espero que a gente tenha profissionais adequados em todas as áreas, que vai melhorar muito. A gente sabe que a questão de saúde no município ficou um pouco aquém. E esse envolvimento do vereador também, eu, por exemplo, eu não moro em condomínio fechado, eu não moro em apartamento. Eu tenho um atendimento na região de Jussara, o Papinha tem um atendimento na Morada dos Nobres, naquela região. Eu saio de casa, já tem 4, 5 pessoas falando, cobrando um sarjetão, cobrando um buraco. Às vezes você sabe que não é papel do vereador, mas você está ali. Você tem que dar uma explicação ao morador. Por que não fez? Por que não tampou um buraco? Por que não pintou aquelas vias? Então a gente está bem próximo. Eu sou um vereador bem próximo do povo. Eu saio de casa, o escritório, a gente atende o pessoal, faz um atendimento nas questões de viabilizar, orientar o cidadão dos seus direitos. Tem pessoas, por exemplo, o Wilson Marinho está aqui. Por exemplo, ele tem uma casa há 30 anos. Ele não sabe, por exemplo, que ele tem que ir na prefeitura e pedir uma depreciação do tempo da casa. Então a gente faz isso, né? O senhor tem direito a 30%. O senhor tem direito a 30%, porque já tem 30 anos a casa. É 1% por ano? Não, é cada 10 anos 10%. Seria isso. Só voltando aí essa questão dos cargos, para a gente concluir, assim, por exemplo, com essa questão de cargos, assim, vocês não têm receio de que isso possa comprometer, por exemplo, a independência como parlamentar na Câmara, por exemplo? Não compromete, porque a gente tem cobrado muito do prefeito quando tem que discutir, bater na mesa. A gente tem reunião de bancada, eu participo das reuniões de bancada. Quando se discute as questões políticas lá, por exemplo, essa UPA, por exemplo, ele queria fazer na América do Sul, onde é um lugar inadequado já, porque beirando um córrego, ia ficar muito mais caro. Nós batemos, não. O senhor tem que fazer lá, porque lá o povo do Jussara, daquela região, é que vai atravessar a rodovia. Então não tem essa questão de você ficar preso. Quando a gente não concorda, a gente discute muito. Não é assim, o prefeito fala assim, você tem que votar isso, votar aquilo. Não, a gente vai discutir. As reuniões são caloradas na prefeitura. A gente discute muito questões. Não manda esse projeto que a gente não vai votar. A gente fala desse jeito, eu falo por mim. Não vai mandar esse projeto, que isso aqui não vai viabilizar. Tem algum exemplo assim que você possa... Projeto, por exemplo, o Papinha tem um exemplo. O exemplo do Papinha, por exemplo, a criação das secretarias. Até hoje ele bate contra, o projeto não sai. E no meu ver, a gente precisa desmembrar a secretaria do planejamento, porque com esses investimentos que a Araçatuba vem recebendo, supercarregou a Secretaria do Planejamento, que é a habitação com planejamento. Você precisa, como secretário, a senhora precisa cuidar da habitação, que é todos os conjuntos habitacionais que estão chegando, e todos os conjuntos também, os empreendimentos de empreendedores, por exemplo, Tecol, todas essas construtoras, passa tudo por ali. Ele fica supercarregado. Se você desmembra essa secretaria, você dá agilidade ao motor da prefeitura. Ele já é contra. Então, não há impacto. Já que o negócio é bem conversado, vocês saem mais ou menos no mesmo tom ali, né?
nas reuniões aí. Deve ser Não, uma muito segunda. bem. O que aconteceu o ano passado com o vereador Rosaldo, então? Que ele votou contra um projeto, ele devia estar participando da reunião, e cargos dele foram dispensados, foram mandados embora. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa acalorada? Eu não posso responder pelo vereador Rosaldo, você entendeu? São questões pessoais. Mas vocês lembram do ocorrido? Lembramos do ocorrido. Foi noticiado. Agora, eu até estou comentando sobre o nome dele, porque isso foi notícia. Então, às vezes, dentro do próprio partido, por exemplo, eu faço reuniões também do partido. Às vezes tem pessoas insatisfeitas. Você não tem medo do prefeito ficar de mal de você? Falar, vou ficar de mal de você. Dá um dedinho. Aí ele vai lá, estou de mal de você. Não tem problema nenhum, a gente segue a vida normalmente. Você está brigando muito com o papinho. Você não tem medo? A gente tem mais dificuldade de você ser oposição. Isso eu tenho que declarar aqui publicamente, porque a gente é um vereador popular. A hora que a gente tem que atender um povo, fazer uma reivindicação aqui, e você não consegue resolver a questão daquela população ali, você fica constrangido. É diferente, por exemplo, do vereador que mora em condomínio fechado, em apartamento, que às vezes não vê o povo, só vai ver o povo depois nas eleições. É diferente, é complicado. Deixa eu... Só complementar o Papinho, que eu não sabia que ele era contra as secretarias. Quando eu fui secretário, nós tínhamos 9 secretarias na época. Hoje tem quantas? Cutucou o homem. Hoje tem quantas? Hoje tem, se contar com o pessoal ali de chefe de gabinete, vai tornar secretaria 19, mas tem... Temos 19. Vamos falar 21, com o chefe de gabinete e o procurador-geral. Então, nós tínhamos, não é, do errei o nome. Era 12 secretarias que nós tínhamos naquela época e dava muito bem. Nessa que você falou, não precisa montar mais uma, pode até botar mais gente. Então isso é bom. O seu pensamento é o pensamento de toda a cidade. Toda a cidade. Nós estamos precisando aqui de obras, não é aumentar a secretaria para aumentar É o que eu falei outro dia para o pessoal, por exemplo. Não adianta você, por exemplo, o governo do Estado, nós estamos num impasse grande aqui, da 6ª Companhia. Foi fechado praticamente, né? Fomos a São Paulo, não deu, não conseguimos. E o que o secretário depois nos falou no particular, lá, o secretário adjunto, é que mandaria viaturas para essa... Eu falei, pelo amor de Deus, nós estamos precisando de efetivos. Viaturas tem lá. Viaturas de corpo de bombeiro tem. Nós não temos, são efetivos para fazer a segurança do povo. Foi isso. Você sabe que nós participamos disso. Falando nisso, ninguém falou que nós participamos disso. Falando nisso, eu queria que só que o Papinha respondesse aquela pergunta da questão do comprometimento, se acha também que compromete o cargo. E depois eu quero voltar nesse assunto com relação aos efetivos, porque existe uma controvérsia forte também sobre isso com a questão dessas UBSs, que também não se teriam médicos e profissionais para atuar. Mas antes eu queria que o Papinha respondesse para a gente poder dar... A questão, deixar bem clara a questão de comprometimento, faz 2 anos, no segundo mandato, que a gente compõe o grupo que ganhou a eleição. Vai pensar, não é do prefeito do Cério, fazendo parte de um grupo político. Eu discordo. Vai pensar, se do Cério é do PT, tenho a ideia dele, eu sou do PSB, eu tenho meus pensamentos. Desde o mandato passado, quem acompanha o noticiário, principalmente pela Folha, se a gente for somar quantos embates já tive aí de matéria, que a gente discordou de várias situações, de vários pontos. A gente pode tratar dessa como foi citado as secretarias. Claro, não agora, até eu li a matéria, voltou a conversa e criar as 3 secretarias. Eu, particularmente, uns mais de mês que não me procuraram, não conversaram comigo. E quando chegou essa situação, eu fui bem claro. Nós estamos com o problema dos plantonistas. Nós temos uma situação aí de anos, de mandatos anteriores para resolver a situação do plantonista. Paga-se 50% para os médicos e para o dentista. Aí a enfermeira, o motorista, as pessoas que trabalham ali têm o mesmo direito, mesma coisa. Nos finais de semana, eles trabalham sábado, domingo, feriado. E quem trabalha em regime de UBS, chega a ter um feriado, eles não trabalham, se tiver um feriado na sexta, ele emenda e volta na segunda. Então essa é uma luta que a gente vem assumir os compromissos em prol dos funcionários da saúde. E seria, leviando a minha parte, situações pendentes. Se não tem condições de resolver a situação dos plantonistas, como que eu vou votar para criar 3 secretarias? Eu entendo que a Secretaria de Habitação ela é importante. Eu sou a favor de eliminar outras secretarias aí. Participação cidadã. Eu estou falando uma coisa que eu posso comprar briga do secretário de quem entende que é importante. Mas, participação cidadã poderia ter um departamento lá de participação cidadã. Eu sou muito mais... O município tem uma secretaria de habitação
do que criar uma secretaria e manter as que já estão. Então, é o meu pensamento. Depende, não é o pensamento do prefeito, não é o pensamento de quem dialoga, mas é o meu pensamento. Tanto é que esse projeto estava praticamente pronto para vir para a Câmara naquele momento, já faz um certo tempo. Eu falei, não, se depender do meu voto para a criação, não adianta. Tanto é que o projeto até hoje não foi para a Câmara. E deixar bem claro, se a gente estivesse passando por um outro momento, a cidade passando por um outro momento, a minha cobrança agora, o Batata fez parte de uma reunião com a gente essa semana, é a cobrança das obras. Araçatuba viveu um certo momento aí de obras, o ano passado e este ano, eu acompanho pela Comissão de Infraestrutura, questão de licitações, eu quero ver as licitações sendo publicadas para que a gente retome. A gente tem o bairro Moreira, tem o Água Branca, tem a 2 de dezembro. É claro, a gente quando está dialogando pela comissão, a gente não dialoga com o setor da Zona Sul, nós dialogamos com a cidade. A questão da Faculdade de Medicina, de moradia. E a questão das obras, a gente quer que retome, que essas obras surgem. Tem os bairros aí, ficou poucos bairros, asfaltou muitos bairros. Eu não estou aqui falando que não fez. E o prefeito foi reeleito por aquilo que vem fazendo. A população, não foi o vereador Papinha, mais de 50 mil eleitores concordou que esse projeto poderia continuar para a cidade. Claro. E eu fui a favor desse projeto. Mas não é porque eu fui a favor, eu tenho que me curvar e me concordar com tudo que acontece na administração ou das decisões. Eu bato. Se o prefeito quiser exonerar meus cargos, quiser fazer o que quiser lá dos cargos ligados ao partido, nós do PSB, nós temos uma coordenação dentro do PSB que nós debatemos, nós discordamos, às vezes eu sou taxado como que eu tenho minhas dificuldades. Por quê? Porque se eu entendo que não é bom, eu vou colocar meu posicionamento, vou até o fim e vou brigar nas minhas colocações. Claro, papi, mas aí não vai te comprometer, você chegar lá e vai votar com desinteresse. Eu voto da maneira que eu acho que é interessante, debato os projetos que eu voto favorável e projetos que a gente entende que não é bom, pintou na Câmara, eu vou votar contra e vou debater contra o projeto. Mesma coisa quando foi criado lá atrás, no outro mandato, as questões lá dessas secretarias aí. O meu voto não foi favorável. Quando foi criado lá atrás, no mandato passado, quando criou as 19 secretarias, só puxar, eu não votei favorável. Às vezes porque eu faço parte de um projeto, mas você votou lá atrás. Aumento de salário de secretários, que foi um debate também na cidade, que aumentou lá para 10 mil, 9 mil, não lembro. Pode ver se o meu voto é a favor. Eu não votei a favor disso daí, porque eu entendo que a gente tem um compromisso, a gente tem que valorizar, principalmente os profissionais efetivos, no modo geral da educação, como os demais, da SOSP, os funcionários. Acho que nós poderemos investir muito mais hoje, antes de pensar em criar secretarias, dar um reconhecimento e valorização para esses profissionais do município que já estão aí. Tá certo. Sobre essa questão, voltando aí nessa questão controversa que existe aí a respeito de se fazer as UBSs, mas ainda não se ter uma certeza de que os médicos ou as pessoas responsáveis por esse atendimento estarão contempladas no projeto. Isso não é complicado, visto que, conforme o próprio Papinha falou, está faltando dinheiro para repor, para colocar essa reposição aí em funcionários como enfermeiros, como outros que fazem parte aí. Nós passamos, Petito, pegando essa sua pergunta, nós passamos um período, não sei se você viu, difícil de instabilidade, por exemplo, do governo na Câmara. Nós estamos dialogando, conversando com o prefeito, ele tem que mandar para a Câmara um projeto já para contratar os médicos das UBSs novas, até da UPA, do Moarama, e precisa de votos na Câmara, você entendeu? E terminar algumas obras também, né? Parece que tem umas UBSs aí que estão fechadas. E terminar algumas e já começar outras. Por exemplo, essa verba, por exemplo, de 1 milhão que eu trouxe, ele já tem que fazer até junho agora a licitação. Já está tudo aí o dinheiro, mas se demorar a licitação, você perde a UBS do Pedro Pérez Guanabara, que é 1 milhão e pouco. Mas, voltando a essa questão, faltava esse voto para que a gente pudesse já fazer esse planejamento, estou aqui falando, a respeito de se contratar os médicos, mandar para a Câmara, contratação de médicos, enfermeiros, padrão, auxiliares e os atendentes efetivos. E alguns professores também, você entendeu? Que vai inaugurar várias escolas, está prestes a ser terminada e vai ter que inaugurar. E agora vai se mandar esse projeto. Eu acredito também que essas empresas, por exemplo, a VAP administrava a saúde inteira de Araçatuba. Hoje você pega e você pica isso em 4 empresas, né? 3 empresas da nossa região. A Ritinha, a Benedita e a própria UAME de Andradina, quer dizer, empresas bem próximas da gente,
só uma que é de São Paulo que vai administrar só a questão, a UBS, questão da saúde. Você vai diversificar, um controle maior e as pessoas não vai ter, a empresa não vai querer controlar tudo, então dá para a gente fiscalizar melhor e eu acredito que vai funcionar muito bem, porque a gente está bem otimista nessas questões dos profissionais. Não adianta também você falou bem, não adianta a gente inaugurar obras, UBS e tal, se não tiver os profissionais, mas já está sendo feito o projeto, o prefeito está elaborando todos esses estudos, até questões, por exemplo, de contratação de mais arquiteto e mais engenheiro, porque conforme vem o desenvolvimento da cidade, a Secretaria de Planejamento está suportando tantos investimentos na nossa cidade. E a colocação do Batata o prefeito não tem como hoje, a administração, a prefeitura abrir, o município abrir a Zona Leste, a UPA da Zona Leste e a UBS do Dona Amélia, que já faz um certo tempo que está para ser inaugurada e realmente concordo, já era para ser entregue. Aí não é só construir o prédio, vai gastar 2, 3 milhões no prédio. Aí você tem que adequar o prédio, você tem que contratar imóveis, você tem que colocar o equipamento dentro lá. E o que é mais caro? É manter essas UBS, profissionais. Então, tem que mandar para a Câmara urgente, a questão da contratação, ampliação no quadro profissional, cargo de confiança, efetivo. O quadro de efetivos, tanto para UBS, professores, atendentes. Essa situação o prefeito tem que encaminhar agora, urgentemente, para a Câmara, para poder, não adianta entregar o prédio lá e não ter profissional para poder trabalhar. Só uma pergunta para você. Gostei, vocês comentaram sobre o problema aí estão comentando sobre esse problema. O governo do estado está ajudando isso? A parceria das UPAs é um projeto do governo federal. Nós temos hoje o problema do SAMU. A gente é ligado ao governo do estado, o partido PSB é uma sustentação também do governador Geraldo Alckmin, que nem o SAMU seria uma parceria município, estado e o governo federal. Esse par do estado, no SAMU hoje em Araçatuba não tem, nós temos quem banca, é o município e o governo federal. Então, a questão das UPAs aí, nós temos que buscar recursos para poder contribuir e colaborar. Agora há pouco vocês falaram também outra coisa, o que é que o governador do estado está fazendo aqui para Araçatuba? Não, o Papinha não quer falar, o governo do estado de São Paulo, ele está se omitindo com Araçatuba. Está o quê? Está se omitindo, está mandando quase nada para Araçatuba, até vergonhoso aí, mandar uma emenda aí do deputado, para comprar uma ambulância, não dá nem para comprar uma ambulância, o município vai ter que fazer uma contrapartida para comprar uma ambulância que o governo do estado mandou aí, através de uma emenda. E tem dado volta, se você perceber, o governo do estado tem dado volta de Araçatuba. Há, sim, uma questão política. As pessoas que estão me assistindo, há uma questão política, você entendeu? Ele faz reunião lá em Guararapes, ele faz reunião lá. A questão da Eliezer. O governador veio aqui, por exemplo, falou que o prefeito estava desapropriando as áreas de volta. Aí o governador veio na Santa Casa, eu estava presente, falou que ia concluir todas as desapropriações. Aí parou-se a Eliezer, uma obra importante para aquela região, está parada há 3, 4 anos. Acho que não é por aí o caminho, não. Não, o caminho foi por aí. Não foi por aí, não. Aí sobrou algumas áreas para a prefeitura desapropriar. Voltaram agora a conversação. Mas esse impasse político atrapalha a cidade, Petito. Atrapalha muito a cidade. Que o prefeito não liberou a área para trazer 2.000 casas. Mas você quer trazer 2.000 casas, por exemplo, do governo do estado, você tem que comprar o terreno e ainda pagar não sei quanto. Aí você busca no governo federal que não precisa nada. O governo federal faz tudo ali. Quer dizer, são programas diferentes. Por exemplo, Birigui. Birigui hoje vive uma estabilidade política. A cidade parou. Se você perceber, do mandato do Benabé para cá, está parada a cidade, por causa de impasse político. Araçatuba acontece, às vezes, a mesma coisa. Aí, o prefeito não quer. Mas o prefeito não quer. Mas tem uma entidade que quer. Você tem que fazer volta. Tem que fazer volta. Porque o prefeito não quer, eu não vou fazer nada para a cidade? Não, tem lá a PAI, Amor de Gente, tantas entidades que precisam do governo estadual e a gente não está vendo isso. Então, o Papinha não quis falar, mas eu sou uma pessoa que eu falo a verdade. Se estiver ajudando, eu falo, mas o governo do estado veio na Santa Casa, a gente agradece, mas do resto eu não vi nada. Eu coloco assim, Petito, que eu não tenho dúvida que o governador Geraldo Alckmin também tem interesse em ajudar Araçatuba, como sempre ajudou, não vai ser agora que ele vai querer ajudar. Há muito tempo, o que a gente não pode deixar acontecer em Araçatuba é briga política. Perfeito. Do que é do PT, do que é do PMDB, do que é do PSDB,
Quem perde é o povo. Perde É o a povo. população. Então, Araçatuba, no meu ponto de vista, eu faço parte do governo do projeto político, eu já falei em Araçatuba. Eu tenho um maior respeito, o Geraldo Alckmin é do PSDB, eu tenho uma admiração pelo Geraldo, pelo trabalho que ele realiza pelo Estado de São Paulo. E a gente tem que ter posicionamento e ser bem claro. Nós não pode olhar partido. Araçatuba está vindo as eleições aí. A gente defende o voto do candidato de Araçatuba e a gente não tem que votar nesse candidato porque é do PT, do PSB. Nós temos que ter pessoas comprometidas com Araçatuba e dar um basta nessas pessoas que ficam querendo fazer política de negociação por causa de partido. Para com isso, sociedade. Vamos votar em Araçatuba e quando a gente vê, a gente tem que repudiar atitudes como essas, porque Araçatuba não recebe porque é desse ou daquele partido. Eu discordo de quem é que seja, Petito. Araçatuba merece muito mais. Araçatuba, no meu ponto de vista, ela está num ponto estratégico na nossa região. A gente viu o Rio Preto desenvolvendo, Prudente. A gente vê, abriga a Faculdade de Medicina, Fernandópolis, Prudente, Rio Marília. Preto tem, acho que 7, 8 deputados. E a gente olhar, a gente está aqui hoje, nós que hoje estamos na questão da política em Araçatuba, é lamentável e vergonhoso Araçatuba hoje estar aqui numa briga para poder ter uma Faculdade de Medicina aqui. Não estou nem falando da Faculdade de Medicina pública, a gente está falando até mesmo da iniciativa privada, né? De pagar. E Araçatuba nem tem isso. Será que isso aí não era por causa de questões políticas no passado? A gente tem que acabar com as questões políticas. Não é que eu não quero falar, eu não tenho certeza que a gente tem um espaço com o governador e tem um espaço com o governo federal e trabalhar em prol de Araçatuba sem independente de partido. E a mais evidente aqui, que a gente que mora em Araçatuba conhece, que podemos tomar como exemplo, é essa vergonha que está Eliezer Montenegro Magalhães, que o povo está pagando pato por isso. Perfeitamente. Infelizmente, porque era uma rodovia que já deveria estar pronta. Birigui já está pronto lá, Birigui. Exatamente, a Roberto Hollenberg. É isso. Então aí não é um só que é culpado, acho que é até todo. Você falou bem. Eu acredito que, você me desculpe, mas eu, nessa hora, para vir para Araçatuba, não interessa se é do PT, do PB, do PQP, do P, não sei de onde seja. Nós temos que estar lutando por Araçatuba e não por sigla dessa hora, não por fulano, ciclano. Eu, por exemplo, que acompanho aqui, eu moro aqui há 60 anos quase, pra você ter uma ideia, então eu acompanho. O Geraldo Alckmin, o que ele já trouxe para Araçatuba não é brincadeira, foi muito e vai continuar trazendo. Agora, se lá na Eliezer está errado, disso está errado, todo mundo está errado. Porque agora nós estamos errando de estar aí discutindo um para cá, outro para lá, quando é a hora de nós nos aglutinarmos, estarmos juntos, e em especial vocês, vereadores, para que as coisas saiam. Eu nunca, para mim, você falou que você trouxe 1,5 milhão, eu quero te parabenizar. Não, 1 milhão. Quem deu esse dinheiro? 1 milhão, quem deu? 1.400.000. O Valdemar Costa Ele não está preso, esse cara? Não, mas ele está preso, mas faz parte não, mas eu não sei. O importante não sei é que o partido mandou para a cidade. O dinheiro não tem dono, o dinheiro é público. Então foi o partido. É o partido, mas através da emenda. Tinha que dar uma brincada aqui. A questão de Brasília, do mensalão. Mas eu quero dizer, o Wilson Marinho, que eu tô brincando, eu sei, não, mas o pessoal fala isso. Parabenizar, você foi buscar, seja de onde for. Até... O que é importante é que o dinheiro chegou, tá aí, nós vamos construir não, nem que você foi na Papuda pegar lá dentro. E agora eu vou falar mais. Nós. Quarta-feira, dia 4, a gente vai estar em Brasília. Eu faço parte da comissão, por exemplo, lá da FEA. Nós estamos aqui tentando fazer com que a FEA seja federalizada, se torne uma federação pública federal. Então, nós vamos estar em Brasília, eu, a vereadora Beatriz, já quarta-feira, lá na Secretaria da Educação, que já vieram para cá, para a gente ter esse sonho de ter uma universidade federal e se transformar a FEA, né, que é do município. Tá certo. Antes da gente concluir esse tema, eu vou pedir licença para a gente... Nós estamos com um telespectador na linha. Alô, é o senhor Claudemir Souza. Minha pergunta, Petito, é o seguinte. Não sei se foi no fim do primeiro mandato do atual prefeito Ciro Sena, se foi no começo do segundo, ele montou uma máquina ali na rua Café Filho, na Avenida Café Filho, ali na Marca Toquetão, sentido Lago Azul, e disse que ele ia asfaltar. Ele montou na máquina, fez um estardalhaço lá, que ia sair o asfalto, o prolongamento e tal. Depois ele veio ali no prolongamento da Pompeu de Toledo, entre a Usina Zalur, que sai no Traitu também, disse que ia asfaltar tudo para desafogar o trânsito da rua Honório de Oliveira Camargo. Eu tenho uma irmã que mora ali no Traitu e eu sempre passo ali por essa rua e é um transtorno. Então eu, como morador de Araçatuba, eu sinto que o prefeito enganou esse povo desse lado da cidade.
E como o Batata e o Papinha está aí hoje, e seria o vereador indicado para responder sobre isso. Porque eu não moro nesse lugar aí, mas eu sinto como cidadão araçatubense. É isso aí que eu queria saber dele. Claudemir Souza. Claudemir Souza. Vamos lá. Eu gostaria de colocar para o senhor Claudemir, a gente tem trabalhado ali, além de vereador, a gente está pela Comissão de Infraestrutura desde o mandato passado. Nós temos, quem acompanhou a plenária que a gente teve semana passada, dia 20, lá na escola do Leão Nogueira, no Iporã, onde foi aberta essa plenária para toda a população possa participar. E nessa plenária a gente questionamos a questão da Café Filho, a questão da continuidade da Pompeu de Toledo, que a gente entende, está fazendo-se um shopping ali perto do Guanabara, e é muito importante a gente resolver a situação da Pompeu de Toledo, que já vem brigando desde o mandato do Dr. Jorge, se não me engano, vem brigando com aquela Pompeu. Desde o Andorfato. E dizer o quê? Na Zona Sul, seu Claudemir, a gente levou, acabamos de falar aqui, 3 milhões, mais de 3 milhões de um ponto-socorro, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que é um ponto-socorro ali para a Zona Sul. Quem andava no Nobreville, a gente asfaltamos, lutamos no mandato passado para fazer a questão do Nobreville. Para encerrar e falar, a ligação do Guanabara com o Esplanada, essa obra vai mais de 30, 40 anos, aquela ligação, quem estava no Esplanada, no Guanabara, ou no Guanabara para ir para o Esplanada ou Jussara, não tinha nem como passar ali perto da escola do Floriano, e graças a Deus está lá essa obra, e realmente nós estamos empenhados em cobrar do senhor prefeito, que é claro, o vereador ele faz essa articulação política, o Batata colocou, aí veio a questão de você construir um apoio político, de sentar com o prefeito e com o secretário de planejamento, porque no mínimo que ficou combinado já com o prefeito lá, e já foi encaminhado, né, Batata? É de interligar o Iporã e o Ouro Preto. Então, a ideia, Ouro Preto e Iporã, hoje quem passa no Ouro Preto, que vai para o Iporã, para ir para o UBS do Iporã, tem que passar por terra ali na Paranapanema, ali a comunidade Café Filho. O que ficou certo? De interligar ali as duas ligações, a São Francisco e a Marcos Manfrinati. Agora, a questão das duas vias é muito importante do prefeito fazer o papel dele, e aí a gente entra mais uma vez. Se Araçatuba tivesse representando deputados federais comprometidos com Araçatuba, enviava emenda aí de 2, 3, 4, 5 milhões. 5 milhões por ano o deputado tem. Aonde a gente poderia ter esses recursos do governo federal com parceria com o município para fazer. Agora a gente elege aí tanta gente de fora aí, cadê os nossos deputados estaduais e federais para poder ajudar essas obras? Porque essa obra é uma obra complexa e ela vai demanda de muito recurso. E ali, para fazer essas obras aí, no mínimo a gente vai gastar mais de 15, 20 milhões para fazer tanta obra da Café Filho, interligando até lá no Lago Azul e para interligar a Pompeu de Toledo, onde ela está, até o Traitu, no mínimo de galeria, de infraestrutura, de tudo, é mais de 20 milhões, com certeza, por baixo. E a gente precisa ter apoio do governo do Estado, do governo federal, e por isso que eu falo mais uma vez, não ter rivalidade política. Perfeito. A política acaba no dia da votação. Acabou a votação, independente, temos que ter a parceria do governo do Estado, do governo federal e município, para a gente poder somar e resolver essas situações que está há tantos anos em Araçatuba. E eu vou até complementar aqui o Papinha, a fala dele, a respeito da Honório. A Honório é a questão lá do Pedro PR, que vai para o Traitu, aonde ele se refere. Ali tinha um acordo, por exemplo, do pessoal que está fazendo a Eliezer, porque ali não vai ter a vicinal. Então, fez-se um acordo para que eles construíssem a Honório, fizesse uma ida e outra volta. Então, está nesse impasse ainda aí. Mas parece que agora voltaram a conversar o governo do Estado e o Executivo Municipal para se chegar a esse acordo de se fazer a Honório, que é a ligação do Pedro PR com o Traitu. A questão, o Papinha falou bem, a gente cobrou do prefeito o asfaltamento do Jardim Moreira, o pedaço que está faltando lá da José Guerra, que até é emenda do Papinha para se fazer lá, e nós estamos cobrando. Agora você vê a situação dos vereadores, que é popular da base. O pessoal quer que você resolva as questões de obras. Agora eu vou ficar, por exemplo, numa oposição. Vou dizer aqui, o que eu vou fazer para esse cidadão? Só vou fazer o meu papel de pegar as informações. Muitas informações você chega, leva até Ministério Público, como foi o caso, por exemplo, da FEA no passado, como o Jaime já disse, não virou em nada, né? Há questões que se apropriou de várias escolas municipais aí que parou por aí, ninguém falou mais nada, e hoje está aí, né? Então é isso aí, gente, ó. Tem que atender o quê? O pessoal cobra da gente o quê? As obras, o asfalto, as creches, vaga de creche, né? A gente está cobrando do secretário municipal uma creche urgente na região sul.
de provisoriamente a gente conseguiu que ele instalasse uma casa, né? Isso. Transformou-se a chácara da Marlene para se construir ali uma chácara, um atendimento provisório para 80 a 90 crianças. Quer dizer, mas nós estamos cobrando para que ele busque o recurso para se fazer uma creche nova na Zona Sul para atender a demanda. Essa é a cobrança do vereador popular dos bairros. Eu não me vejo, por exemplo, fazendo uma oposição ao governo municipal, porque nós somos cobrados demais em atender essas demandas que o povo vê. Eu acho que a questão até não é oposição, né? A questão é uma independência de se fazer oposição ao que necessário for fazer oposição com e certeza. ser favorável àquilo que for. Afinal de contas, o mandato pertence ao vereador, né? E eu ia até aproveitar e perguntar sobre esses pedidos, né? Vocês que são 2 vereadores populares, o Papinha eu sei que é o 2º mandato, né? O Batata já é o 3º? Segundo. É o 2º. Quais são os pedidos mais comuns aí que a população de Araçatuba faz para vocês? O pedido mais comum é a questão, por exemplo, aí, asfalto, questão dos bairros, questão das vias, questão de tapa-buraco, questão, por exemplo, de vagas de creche. Cobranças são cobranças, até não é pedido, porque as pessoas são politizadas, a maioria são politizadas. E vê você como o representante legítimo da região e não chega, não, você tem que resolver essa questão. Nós votamos em você aqui, são os pedidos mais de todos os diversos, mas que envolva a administração municipal. E a gente chega e cobra para se resolver questões da população. A cobrança, esse mandato, a gente tem até um levantamento que a gente tem um grande número da questão da infraestrutura, principalmente no começo da gestão passada. Não que não terminou, continue a cobrança ainda, como o próprio Sr. Claudemir ligou para a gente. Mas hoje o grande problema era, não é problema, mas o problema mais, assim, que mais cogitado, se a gente fosse qualificar, é a saúde pública. A gente, as questões dessas UBS, as questões dos pontos de socorro, a questão da necessidade de falta de médico. Quando eu votei o Pro Mais Médico, se pegasse meu depoimento, eu falei, eu estou votando porque a gente necessita, a pessoa vai ser atendida no ponto-socorro, na UBS, não tem um médico. Pô, a pessoa volta, o que vai fazer? Liga para o vereador e quer saber da solução. E a faculdade de medicina, Pitito, isso daqui, a gente não tem que colocar a conquista para 1, para 2, a conquista da cidade, da região. Pro Mais Médico, mesmo de fora para o Brasil, respeito quem teve a iniciativa, mas se resolve o problema da saúde em Araçatuba e no Brasil, é construindo faculdade de medicina, é qualificando e dando condições do jovem. O maior hoje, prioridade, demanda maior é a saúde pública e hoje segurança pública. O que o povo está construindo-se casa, com portão fechado, muro alto, até sem poder, por causa da insegurança que está nas ruas, nos bairros. Eu morei no Lago Azul, hoje moro no Morado dos Nobres, na rua da UBS. Hoje é raro você passar, você vê o povo sentado na calçada, conversando. Isso era normal. Era normal. Hoje, as pessoas, a mãe que tem um filho que estuda no colégio, ela não consegue dormir enquanto o seu filho não chegar em casa. Então, hoje, saúde pública e segurança, claro que são as demandas mais importantes da cidade, não só da cidade, mas não tenho dúvida da região, a gente tem andado na região, na nossa região e no Brasil. Claro que a questão da infraestrutura, como eu falei já no começo, precisa continuar e nós precisamos zerar essa questão da infraestrutura aqui em Araçatuba. E não tem jeito de fazer um projeto em cima disso, aproveitando os 2 governos? Então, e todos os vereadores, por exemplo, a região toda, no caso. A questão de segurança pública, por exemplo, a questão de segurança pública é a questão do Estado. O Estado ele tem a obrigação de tratar sobre segurança pública, o Estado do governo estadual. A nossa guarda, para você ter uma ideia, ela está fazendo rondas vigilantes. E não é obrigação da guarda municipal fazer rondas vigilantes. A guarda municipal foi criada para dar segurança onde? Nos prédios públicos. E hoje ela está fazendo rondas porque nós não estamos tendo o policiamento adequado para atender tanta demanda de tanta impunidade, de marginalidade no nosso município. Eu, por exemplo, eu falo da questão de segurança com muita confiança, porque eu fui assaltado 5 vezes. E eu não desejo a ninguém o que eu já passei. Por isso que eu brigo que tem que ter segurança. A segurança é importantíssima. O Papinha disse bem, esses dias ele foi assaltado na empresa, né, acho que levaram o recurso da empresa. Mas hoje você pode olhar em todos os bairros. Antigamente você via nos nossos bairros mais novos, Nova York, só essas casas que eram
assim, de portõezão, de murão. Hoje não, você vai nos bairros de periferia, você vê casas fechadíssimas e com cercas elétricas, tamanha o medo da população por falta de segurança no nosso município. Agora, em nível municipal, por exemplo, existe alguma coisa que pode ser feita aqui, por exemplo, pelos legisladores, no caso os senhores aí que têm esse poder na Câmara Municipal? Por aí exemplo, nós cobramos do prefeito porque havia uma demanda, a Guarda Municipal, por exemplo, havia uma demanda dos prédios públicos. Abriu-se um concurso que desde quando a Guarda foi criada, nunca se abriu um concurso depois que ela foi criada. Vai se contratar 44 homens, parece, para suprir os prédios públicos. O prefeito municipal, ele não pode tirar o dinheiro que é do município e investir em segurança. Ele pode sim. Ele está tentando buscar, por exemplo, no Ministério das Cidades, um projeto de 3 a 4 milhões para equipar a cidade. Monitoramento. Isso ele pode fazer. Agora, conforme ele tira o dinheiro daqui e investe em segurança, o Estado faz o quê? Tira a perninha fora, tira o passo, desacelera, deixando com que o município comece a arcar com essa questão que é do Estado. Isso não pode acontecer. Eu tenho certeza, o prefeito está buscando, que é uma forma de inteligência, né? Esse monitoramento, já tem o projeto pronto, só está esperando aprovar. Agora, o Estado tem que mandar para cá mais efetivo. Petito, nós estamos muito correndo risco. Você vê, eu vejo na Folha da Região todo dia, né? Até realmente eu contemplei o Paulo Scaff com voto de um título, a medalha 9 de julho, e às vezes a pessoa fala que o Batata é puxar saco. Eu não vejo o partido também não. Contemplei o partido também com o título cidadão que vai receber, mas anúncio do Paulo Scaff aqui é uma obra de 50 milhões. Você tem que cuidar de uma pessoa como essa, uma pessoa influente de São Paulo, uma pessoa influente de Brasília, vai trazer para cá uma obra de 50 milhões de reais. Né? E ele disse, não adianta a gente continuar construindo presídio. Nós já passou dessa fase. Nós precisamos pensar em educação e a desativação desses presídios. Não é mais, o governador fala, vamos construir mais não sei quanto. Não é por aí. Vamos começar a desativar os presídios e investir na educação. É essa na base, né? A base. Na base. Você fala, por exemplo, não é só em Araçatuba, não. Isso é a nível Brasil. E o que nós estamos vendo na televisão aí, inclusive, né, tem estado aí que está roubando supermercado inteiro, lojas inteiras, que o povo está desgostoso, né, com esses preços fantásticos desses estádios, com essa roubalheira que nós estamos vendo no Brasil. Né. Nós falamos, nosso negócio era Araçatuba, é isso aí que é importante. Só terminando, Polícia, Guarda Municipal. Você falou que contrataram 40, né? Faz tempo que contratou isso, só que ninguém está chamando, vai estar chamando. Então, o processo hoje, por exemplo, que faz parte da administração. Senhores como vereador, hoje, por exemplo, isso eu vejo, não é ninguém que me contou não, está vendo toda hora. Para multar um cidadão, um guarda municipal, 2 minutos e meio ele está lá. E eu até acho que ele fica escondido em algum lugar, não é possível. Não é possível ele vir tão rápido assim. 2 minutos e meio está multando. E isso na cidade inteira. Agora, onde nós passamos, por exemplo, aqui... Não, mas nós estamos com o sistema de multas, não está funcionando essa tuba. Não, agora começou. Hoje você encheu de radar, muito bom. Você tem que penalizar, por exemplo, o infrator. Porque se você não penalizar, as nossas avenidas vai ficar corrida de pista. Não, então, e esse recurso é necessário também para a administração. Porque você tem que fazer a pintura de solo, você tem que fazer o armamento, essas coisas tudo. Se nós não tiver esses radares... Está desativado, está cobrando o prefeito. Mas quando estava ativado também, isso deixou muito a desejar na cidade, né? Não, o radar começou hoje. Infelizmente, essa sinalização horizontal de solo, depois a gente vê que a cidade... O projeto de minha autoria foi aprovado agora recentemente na Câmara, que é a questão do Fórum da Mobilidade Urbana. Araçatuba ela tem que debater com pessoas que conhecem a realidade, um engenheiro de alimentos, de mobilidade urbana, de trânsito, pegar pessoas capacitadas, até se for o caso. Sem dúvida, é investimento, a prefeitura contratar uma pessoa. Eu acho que seria o melhor investimento hoje, em se tratando de mobilidade urbana na cidade, seria contratar um engenheiro de tráfego para resolver esse nosso problema. A gente vai tem que contratar, né, Papi? Tem que contratar. São muitas mortes no trânsito. Em forma de licitação, porque o salário que é pago, por exemplo, para diretores de trânsito e tal, 4, 5 mil reais, 6 mil reais, não consegue. Não, mas você contrata uma empresa especializada nisso, ela vem, faz o trabalho e vai embora. Nós não tem que ficar. Ela só. Nós vamos ver na Câmara, nós estamos dialogando
dialogando já com o presidente, através desse projeto de minha autoria, a gente fazer um fórum de mobilidade urbana. A Câmara tem todas as condições, a gente convidar, ou for o caso, de trazer alguém que possa vir, a gente começar a levantar esse debate aí. Eu acredito que por mais que tenha que fazer licitação e contratar, isso é investimento, não é custo. É investimento. Tem um retorno. Porque não adianta a gente pintar uma rua hoje, vamos mudar amanhã, vamos fazer aqui. Nós temos que ter definição real e pensar nas pessoas, no pedestre, pensar no ser humano. E no meu ponto de vista, a mobilidade urbana em Araçatuba, a gente precisa de um estudo aprofundado. E tem que gastar e trazer alguém, tem que trazer, investir e trazer. Tem dúvida. Eu tenho certeza, Papinha, que a cidade toda é a favor, porque todo mundo depende da mobilidade urbana no município. Bom, nós estamos nos aproximando do final, eu gostaria de deixar aí o espaço franqueado para as considerações finais, agradecendo aí a presença de vocês aí mais uma vez. Eu quero agradecer a oportunidade de colocar essa exposição, deixar bem claro que o gabinete está de portas abertas. Às vezes agora as pessoas me encontram, é difícil ir na Câmara encontrar o vereador. Vai na Câmara, pode procurar o meu gabinete para fazer suas sugestões, suas cobranças e até nos auxiliar no nosso mandato. E quero agradecer a Deus por esse mandato, a minha família, e a gente tem que cada vez mais buscar conhecimento. E o meu ponto de vista final aqui é pensar em Araçatuba, pensar na região e deixar as questões políticas às vezes atrapalha não nós, mas atrapalha principalmente aquele ser humano que precisa daquela infraestrutura, daquele objetivo que é o atendimento público de qualidade a todo cidadão. Quero agradecer o espaço, Petita, ao pessoal da Folha da Região, a TV Araçatuba. É importante esse debate, se quantas vezes me convidar, estarei presente, né? E dizer à população, o Papinha disse bem, às vezes você vai, o vereador não está no gabinete, mas lá nós temos chefe de gabinete, temos assessores, e ali a gente pega a demanda para resolver. Questões que envolvam, né, a coletividade. Tem muitas questões pessoais que eu digo aqui ao vivo, não tem como resolver questões pessoais das pessoas. Agora, se envolve a administração, se envolve a saúde, se envolve essas questões, a gente corre atrás. E dizer também que é importante a gente estar sempre buscando, como o Papinha disse, um diálogo entre o poder legislativo, entre o poder executivo, entre o judiciário, né? A gente viu aí o ano passado até um TAC para a gente poder resolver a questão das creches de Araçatuba. Hoje não adianta se confrontar, eu acredito que um diálogo entre os três poderes, quem ganha com isso é a população. E agradeço aos meus eleitores que estão aí nos assistindo aí também pela votação, e espero estar sempre presente naqueles momentos que mais precisarem da gente. Tá joia. Seu Wilson. Se fizer um levantamento, Batata, eu acredito que a nossa região hoje está morrendo mais gente de trânsito do que de criminosos. Inclusive em Araçatuba, você está vendo que está dando pancada para todo lado, né? Quero pedir desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu vocês, porque eu gosto dessa cidade, eu amo essa cidade, e a gente não escolhe onde nasce, mas escolhe onde fica, no final. Sei do trabalho de vocês, já passei pela prefeitura, mas sei também que hoje não adianta ter essas rusgas, essas coisas, ninguém gosta disso, porque o cara é do PT, porque o cara é disso, nós temos que estar defendendo Araçatuba, tanto vocês lá na Câmara, como nós aqui fora também. Eu concordo, Luiz Marinha, concordo, e dizer também, né, que a nossa cidade, graças a Deus, tem melhorado muito, né? Ela já vem melhorando há 15 anos. Né? Mas nos últimos 5 anos ela deu... Não, ela já vem de 15 anos. Não, nos últimos 5 anos, Wilson Marinha, ela deu uma explosão. Também pelo tanto das pessoas que acreditaram no fato, empreendedores que acreditou na nossa cidade. Não é só a parte e vai política, vir cada um que você nem imagina as ainda. pessoas que acreditou em Araçatuba. Eu estava até conversando com o médico de Rio Preto, ele falou o seguinte, que Araçatuba está de parabéns, e a gente quer que fique melhor ainda. Lógico. Né? Completando a fala do senhor. Não é essa a menor dúvida. A Associação Comercial, o sindicato, o Zé, o Pedro, todo mundo no mesmo assunto, vai embora, é para nós. Amanhã passa o prefeito, passa você, passa eu, passa todos nós e a cidade fica. Continua. Então eu quero parabenizar vocês terem vindo aqui. É um programa que hoje realmente está sendo muito comentado, porque o povo está lá na Câmara, o cara não tem tempo de estar vendo vocês, porque você vê muito rápido. Aqui hoje, estou ouvindo você 2 horas. Você tem até que pagar o almoço depois, porque vocês estão gastando. De você, Papinho, eu digo e volto a dizer. É uma pena, infelizmente, a gente buscar a gente de fora, como ver um Tiririca levar 10 mil votos daqui. É uma pena você ver que os próprios vereadores estão eu defendo o deputado tal, deputado tal, deputado tal.
Por isso que eu brinquei. Não, mas dizer, né, que pelo menos meu deputado teve voto aqui, mas ele mandou recursos para cá. Agora... O Tiririca não teve. Não, mas o Tiririca eu não apoiei. Isso é até um tema para um novo programa. A gente espera que vocês estejam o Tiririca presentes eu não apoiei, também. mas o que tiveram voto Mas aqui... infelizmente nosso tempo está encerrado e vamos precisar encerrar. Você tem alguma observação? Eu quero agradecer a presença dos dois. Eu acho que a gente viu o ponto de vista de cada qual, né? O ponto de vista, apesar dos dois fazerem parte da bancada, gostei do ponto de vista. A gente pôde conhecer um pouco mais o trabalho de cada vereador aí. E nós estendemos através de vocês aí o convite aos outros vereadores também a virem participar com a gente. A gente tem mais 4, né? Mais 4. Mais 4 vereadores. Acho que é só isso. Isso aí. Bom, então a você que está em casa, que nos acompanhou, muito obrigado por mais uma vez nos prestigiar com a sua audiência e voltamos a nos encontrar na próxima semana em mais um Araçatuba ao vivo. Até lá!